O MV-OOCL Hong Kong é o maior navio de contentores que foi construído até a data e é capaz de transportar mais que 21 mil contentores. Olá, neste episódio do Resumo das Commodities vamos dar uma olhada para o maior navio de contentores que foi construído até a data, que é o MV-OOCL Hong Kong. Olhando para um navio como esse, é importante de ter uma ideia da escala do navio. Aqui podemos ver que este navio, em comparação com uma série de marcos bastante conhecidos em Londres, aqui podemos claramente ver que o comprimento do navio é muito maior do que alguns dos maiores edifícios em Londres. Se olharmos para o navio porta-contentores, também é importante mencionar sobre a progressão e o tamanho desses navios de contentores. Os navios de contentores em si não existiram antes do ano 1960, mas desde então foram construídos navios que são capazes de transportar mais e mais contentores. E podemos ver que nos anos 1960 foi construído o primeiro navio dedicado para contentores com a capacidade de carga de 500 contentores. Essas são as unidades equivalentes de 20 pés e esse é o padrão de contentores que foram usados em muitos lugares. Em seguida, ocorreu uma progressão bastante rapidamente. No ano 2003, o tamanho dos navios passou a ser de 9 mil contentores e esse foi um certo tamanho para a passagem do Canal de Panamá. Após disso, o tamanho continuou a aumentar muito rapidamente até o tamanho que temos hoje, que é acima de 21 mil contentores do navio OOCL Hong Kong. Agora vamos dar uma olhada para a escala do navio como esse. Quando olhamos para um navio desses, é difícil de imaginar a escala real. Antes de tudo, vamos analisar algumas dimensões. E então temos a largura de 58 metros. E isso é apenas a largura de um lado para o outro. Em seguida, temos o calado do navio, que é de 14 metros e meio. Apenas para fornecer-lhe uma ideia, o tamanho médio de um piso num prédio é cerca de 2 metros e meio. Imagine se você estiver no 6º andar de um prédio e o navio estiver navegando em sua frente. O seu olhar para frente não seria para a chaminé, ponte, a linha de água. O seu olhar iria parar aqui mesmo no fundo. Mesmo abaixo da água existe uma quantidade enorme. Em termos de capacidade de carga, trata-se de 21.413 contentores. Obviamente, temos uma mistura de vários contentores, quais analisaremos em outro episódio. O comprimento do navio é de 400 metros, o que equivale aos 4 campos de futebol, o que é uma área enorme. O consumo e a velocidade também é bastante impressionante. O navio navega numa velocidade de 19 nós, o que é cerca de 35 km por hora. Um típico navio de carga ou um petroleiro normalmente navegará com uma velocidade de 12 ou 13 nós. Isso é bastante rápido para um navio de longo curso. Com uma velocidade de 19 nós, o navio usa 180 toneladas métricas de combustível por dia. Agora imagine que este navio está navegando para a Europa Ocidental e que a viagem pode levar de 20 a 25 dias e que cada dia o navio necessita de 170 toneladas métricas de combustível. O preço também é importante. O valor deste navio é 950 milhões de dólares do Juá. É muito importante de analisar o que poderá caber a bordo deste navio. E todos os dias podemos observar certas coisas. Primeiramente são os frigoríficos. Nos contentores, no bordo deste navio pode caber 1 milhão de frigoríficos, bem como a cerca de 4 milhões de colchões. Também temos visto muitas telas planas sendo transportadas nos contentores da Ásia para a Europa Ocidental. Então, a bordo podem caber 8 ou 8,5 milhões de telas planas. E também as bananas costumam ser transportadas nos contentores e a bordo do navio cabe a cerca de 1 bilhão de bananas. É bastante complicado de realizar a escala e quão massivo é o navio. Porque, por um lado, temos enormes economias de escala à medida que o tamanho aumenta. Analisando um navio deste tipo, também é necessário considerar riscos. Porque, por um lado, temos umas enormes economias de escala. À medida que o tamanho aumenta, o custo unitário diminui drasticamente. Então, se olharmos para um navio deste tipo, onde podemos transportar mais que 21 mil contentores a bordo, com um consumo de 170 toneladas métricas de combustível por dia, e no bordo temos 22 membros da tripulação.
Agora, comparando com um navio que transporta 2.000 contentores, ou seja, 10% disso, mas você também tem cerca de 20 membros da tripulação. Em termos de combustível, poderá precisar a cerca de 40 ou 45 toneladas de combustível por dia. Então, à medida que aumenta o número de contentores, o custo da unidade reduz significativamente. Portanto, temos uma enorme vantagem das economias de escala. Mas examinando isso, precisamos analisar os riscos. Então, antes de tudo, temos o problema de congestionamento. E eles estão a demorar cada vez mais tempo para as operações de carregamento e descarga. E nesse segmento acabamos por ter portos bastante congestionados, porque existem poucos ancoradores disponíveis para um navio deste tamanho. Também temos que lidar com a consolidação das empresas. Podemos observar que existem poucas companhias marítimas que são capazes de pegar esse tipo de navios. Hoje em dia, 45% do tráfego de contentores do mundo é consolidado entre 3 empresas de contentores, que são a Maersk, MSC e CMA-CGM. A consolidação em empresas pode ser benéfico em termos para economias de escala ou para aumento da eficiência, mas o problema é que não sabemos qual será o resultado final e não sabemos em que situação chegamos após 5, 10 anos, quando a escolha poderá ser limitada e então os preços acabam por subir novamente. Então precisamos ter cuidado. Também existem barreiras na entrada do mercado. Para construir um navio deste custa $950 milhões. Portanto, é bastante complicado de entrar e tornar-se um jogador do mercado. Os navios grandes também são direcionados para menores rotas. Isso nem sempre é um grande problema. O mundo dos contentores funciona da seguinte forma. Os navios muito grandes executam rotas principais de uma base para outra. Em seguida, temos navios ligeiramente menores a executar menores rotas e os navios ainda mais pequenos a executar rotas ainda mais curtas. O problema é que quando entra no mercado um navio grande como esse, o navio que foi maior a fazer as rotas principais até aquele momento vai passar a executar rotas menores e o navio ainda mais pequeno vai executar rotas ainda mais curtas. E afinal terminamos numa situação como ocorreu na cidade de Cotonou, que situa-se em Benin, na África Ocidental, onde eles basicamente têm um ancoradouro com comprimento de 1 km e então neste ancoradouro podem caber 5 navios com comprimento de 200 metros ao mesmo tempo. Mas o problema é que os navios de contentores que agora operam no mercado têm um tamanho maior que 200 metros. Em resultado, o porto que tinha 5 ancoradores disponíveis passou a ter apenas 4 ancoradores disponíveis. Afinal, os pequenos portos acabam por ser afetados. Também os navios deste tipo são demasiado grandes para os canais como Canal do Panamá, Canal de Suez e Canal de Kiel. Nesse segmento, os navios têm que percorrer um percurso mais longo a fim de chegar ao destino. É ótimo destacar as vantagens de um navio maior, mas também precisamos levar em consideração fatores que não são tão positivos ou até mesmo negativos. Portanto, aqui está representado o maior navio de contentores que foi construído até a data. A capacidade a bordo é de 21.000 contentores, mas não temos conhecimento em que direção isso vai se desenvolver, se serão construídos navios cada vez ainda maiores e em que ponto isso vai parar. Com isso, terminamos o episódio sobre o maior navio de contentores que foi construído até a data. Volte a clicar em breve para assistir novos episódios do Resumo das Commodities. Obrigado!